Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de American Horror Story Asylum, a segunda temporada de American Horror Story, que é a série de terror criada pelo Ryan Murphy, que também escreve, não sei se todos, mas pelo menos alguma parte dos episódios. Esse é um vídeo que não teve muita pesquisa, não teve muito preparo. American Horror Story é longo, são 13 episódios para contar uma história que tem muita coisa acontecendo, então eu acho que esse vai ser um vídeo enorme, então eu só não escrevi nada. A gente só vai entrar na parada. American Horror Story é uma série que a Karina é muito fã. Tem que voltar nisso. Mas, Karina, mas você não era uma fanzaça de American Horror Story? Isso porque eu sou fãzaça de American Horror Story, diga-se de passagem. Começou, eu fiquei emocionada aquele dia. A gente falou da primeira temporada aqui no canal, já deve ter uns 3 anos, 3, 4 anos. E a gente tinha dito que a gente ia tentar matar todas as temporadas de American Horror Story. E aí a gente só nunca mais tocou no assunto. E toda vez que alguém perguntava sobre American Horror Story, a gente fingia de morto. Até que agora a gente vai tentar cumprir essa promessa. E o vídeo de Coven deve sair pelo menos até 2028. Em minha defesa, eu assisti American Horror Story até Cult. Asylum era minha temporada favorita. E após reassistir American Horror Story Asylum, eu posso reafirmar que eu sou fanzaça de American Horror Story, porque Asylum é muito bom. Isso porque eu sou fanzaça de American Horror Story. Foi uma das únicas temporadas que eu já tinha visto da série. Continuo achando uma série boa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela sofre muito com o modelo de série de TV da época. American Horror Story era uma série do FX, se eu não me engano, e aí era uma temporada fechada de 13 episódios, com 40 e tantos minutos cada um. Que pra mim é o que mais zoa as temporadas de American Horror Story. A Asylum eu acho desnecessariamente longa, 10 episódios ali dava pra matar. 10 fechava gostosinho. E aí tem outro problema também de American Horror Story, que é o Ryan Murphy, né, que é o próprio criador. Acho que apesar dele ter criado várias séries de sucesso, tudo que eu vejo dele, eu sinto que é um emaranhado de ideia, que ele só jogou tudo em uma parada só e não soube muito bem lidar com aquilo. A Asylum, das 3 temporadas de American Horror Story que eu vi, eu acho que é a mais amarrada, que tem menos esses problemas. Mas ainda assim, eu acho que tem uma coisinha ou outra meio esquisita aqui. Antes da gente continuar falando da série, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês assistiram American Horror Story Asylum, o que vocês acham dessa série. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, vê os spoilers dos vídeos que a gente vai lançar aqui no canal. Os membros já sabiam bem antes que American Horror Story Asylum ia sair, e eles também escolhem alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. Além de apoiar a gente, que é sempre muito importante, né? Spoilers estão liberados, que é uma série que já saiu há 10 anos e que é impossível falar de uma trama sem puxar outras 15 tramas. Mas se tiver que resumir a trama de American Horror Story Asylum, é a ambientação, né? É um manicômio chamado Briarcliff, que é um típico manicômio de filme de terror, e a gente vai acompanhando a trajetória de vários personagens dentro desse lugar, e nisso tem 40 tramas de terror diferentes enfiadas aqui. Tem exorcismo, tem possessão, tem alien, tem assassino slasher, tem até Papai Noel assassino, é bizarro. E eu acho que eu queria começar falando disso, na real, porque American Horror Story é um grande caldeirão de homenagens a vários tipos de filmes de terror diferentes, essa temporada particularmente, né? Tem muitas partes óbvias da trama que são tiradas de outros filmes, mas também tem muita referência no visual da série, de um jeito até meio metalinguístico ali. Por exemplo, Bloodface, o assassino slasher, que tá tanto na trama dos anos 60, quanto na trama atual que se passa em 2012. Apesar de ser anos 60, ele é claramente muito inspirado nos assassinos slasher mascarados dos anos 80, até essa coisa meio whodunit da trama, da gente tentar descobrir quem é a pessoa por trás da máscara. Tem um Bloodface no passado e um Bloodface no presente, que são quase um paralelo do slasher tradicional e do slasher remake sombrio anos 2000. Ao mesmo tempo que a trama se passa em várias épocas diferentes e cada época o visual meio que muda. Quando tem a trama de 2012, o visual vira uma parada muito anos 2000, com muito efeito, com saturação alta, com filtro sombrio, com uma montagem meio videoclipe. E a gente vê essa fotografia mudando, às vezes no mesmo cenário, dessa coisa super sombria nos 2000 pra uma coisa mais
neutra dos anos 60. E todos os flashbacks que tem na série, que são muito constantes na história de cada personagem, também são um pouco dessa referência. O visual de cada flashback é meio que diferente, remetendo a um terror de época diferente. Então você tem os flashbacks da Grace, que é a história do maníaco do Machado, que são filmados igual um exploitation dos anos 70. E aí tem os flashbacks lá da trama da Anne Frank, que já é uma coisa mais caseira, Super 8, anos 60. A gente tem flashbacks da Segunda Guerra Mundial, que já é em preto e branco, mais cinema muito antigo. E daí eu acho que a qualidade de produção vem também na arte da parada. Isso é a parada que mais cresce nessa temporada pra primeira pra mim. Aqui a gente já tem uma arte muito mais detalhada, porque quase tudo se passa dentro desse manicômio, em etapas diferentes do manicômio também. Então tem ele largadão, abandonado, atual, tem ele no auge nos anos 60, com vários ambientes diferentes e laboratórios, todo tipo de ambiente maneiro aqui. Karina tá sem palavras. É porque você tá tão indo na linha de raciocínio que eu tô aqui quietinha, não vou te interromper. Mas chega dessa parte técnica inicial, vamos entrar então agora em personagens e tramas. E aí eu vou te falar que é onde eu acho que a Asylum brilha. Essa temporada tem muito personagem interessante. E a Lana. Mas eu também concordo com isso, acho que os personagens carregam essa temporada, particularmente os vilões, que são todos muito bem desenvolvidos e são só personagens muito bons de você acompanhar, mesmo você gostando ou não deles. Tem 3 ou 4 personagens ali que são o foco da temporada pra mim, que é a irmã Mary Eunice, a freira possuída, o Dr. Arden, o Oliver Tredson, e a irmã Jude, depende se você considera ela uma vilã ou não. Ela é a maioral. Tudo que Irmã Jude fez nessa temporada, eu defendo, eu acho que ela tá certa. A Irmã Jude é um personagem extremamente complexo, que ela tem atitudes que são arbitrárias, mas você vai entendendo a motivação e você vai se solidarizando com ela. E foda que a Jessica Lange, cara, se ela passar por mim na rua e cuspir na minha cara, eu agradeço. O que começa na trama da Irmã Jude com a protagonista de verdade da série, que é a Lana, é essa trama de sanatório mais tradicional, que é o sanatório que é antiético com os pacientes, de maus tratos e tudo mais, histórias com o terror real. Daí a gente tem essas duas figuras que são muito um clichê do terror, ou pelo menos desse tipo de trama, eu diria, mas American Horror Story é sobre os clichês de terror também, né, sendo exaltados e exagerados, então acho que funciona. Que a gente tem a Lana, que é a jornalista que quer investigar o sanatório e que acaba internada no mesmo, e a Irmã Jude é a freira carrasca que manda no lugar. As duas começam nessa posição de protagonista e antagonista, e pra mim o primeiro problema é que eu odeio a Lana, então eu tava sempre torcendo pra Jude. E não é pra isso acontecer, porque a Jude no começo é uma vilã. Mas era uma vilã tão estilosa, né? Tão engraçada. Eu amo muito a dinâmica da Sister Jude com o Dr. Arden e com o padre. Tudo que eles falavam eu achava engraçado. Até o Dr. Arden, que é o personagem, que é o pior vilão, assim, que você tem que odiar por completo, eu achava ele muito engraçado, cara. Mas primeiro vamos falar da Lana, a nossa grande protagonista aqui, que é uma repórter sensacionalista. Eu já não gosto dessa caracterização, né? Que ela chega no Briarcliff enganando a Irmã Jude, que ela fala que quer fazer uma matéria sobre a padaria premiada do lugar, quando na real ela tá só querendo entrevistar o suposto assassino, o Bloodface, que foi capturado. Então a Lana é o choquei dos anos 60. Já me irritou aí. Aí tem como culpar a Irmã Jude? A Jude nesse começo ela é tão foda que ela manipula todo um esquema muito doido pra deixar a Lana presa, porque a Lana tá num relacionamento lésbico escondido com a Clea Duval. E como é anos 60, a gente tem muita evidência também na temporada de todos esses preconceitos da sociedade dos anos 60. Fica bem claro que o relacionamento delas é muito escondido e que elas vivem como colegas de quarto, mas é óbvio que elas têm um relacionamento e são meio que marginalizadas por isso. O que eu acho doido é que a Clea Duval parece que ela vai ter um foco grande na temporada, mas ela morre, tipo, primeiro ou segundo episódio, que o Bloodface mata ela. E ela é uma escrota, né? Tacou a Lana no Asylum. Mas considerando que nós dois achamos a Lana insuportável, às vezes a Clea Duval só queria se livrar dela mesmo. Assim, graças a Deus. Mas a Lana me irrita, cara, que no começo da temporada ela é presa injustamente, só que ela continua acreditando cegamente no que a galera do sanatório fala. Então o Ivan Peters, a gente sabe que ele é inocente, ele tá preso lá como se ele fosse o Bloodface.
E mesmo a Lana estando lá contra a vontade dela, com toda uma tramóia que foi feita pra ela estar lá, ela continua achando que o Kit Walker, o cara super gente boa, que tá todo mundo querendo ajudar, é o assassino. Ah, mas aí também eu não tiro muito a razão dela, não. Porque o cara é um assassino de mulher. Nada até ali é muito indício pra ela, que acabou de chegar, de que o Kit Walker não é o assassino. Mas eu acho que ela é uma repórter de merda, que ela vai lá pra tentar entrevistar o Kit, mas ela não quer ouvir o que ele tem pra falar. Ela só quer o lance dele ser assassino. Mas você acha que a Choquei é um bom jornalista? Não, não é. Então pronto. Pro final, ela começa a virar uma boa personagem, até porque todos os outros já estão morrendo ou a trama deles estagnou de alguma maneira. Ela é a única que, pra bem ou pra mal, tá sempre modificando até o final da série. Não, no final você consegue simpatizar com a Lana e tal, mas demora, né? E eu acho que tem um problema também que a trama dela fica muito num vai e volta. Ela sai do sanatório, depois ela volta pro sanatório, e aí ela reconhece os erros dela e decide que vai expor o sanatório, mas aí ela volta atrás e vira estrelinha, e depois ela decide que vai expor o sanatório de novo. É aquela coisa do filler e da enrolação pra chegar nos 3 episódios, que pra mim era... Faz uma mudança só, muda rápido, acabou. Só no último episódio da série que a gente tem a Lana de 2012, que é a Lana que acho que era pra ser idosa, apesar de que ela não tá com maquiagem de tão idosa assim pra quem passou 40 anos, né? Mas eles justificam que ela foi num cirurgião muito bom Ah, é e verdade, usa é verdade. muitos cosméticos. Eu achei isso engraçado. Que ela é pra ter uns 70 anos naquela cena, né? Se ela tinha 30 e passaram 48, ela tá quase 80. Eu colocar aquela maquiagem dela do vovô do Massacre da Serra Elétrica, né? Mas aí quando tem a Lana idosa dando a entrevista no último episódio, eu acho ela uma ótima personagem. E eu acho que se a armação do tempo atual da série em todos os episódios fosse a entrevista da Lana idosa, seria muito mais interessante e uma escolha de estrutura de roteiro mais legal. Ao invés disso, a gente acompanha um monte de gente aleatória e o Bloodface novo, que pra mim é o pior personagem da temporada. Eu consigo gostar dele menos que eu gosto da Lana. Insuportável. O episódio que começa com ele fazendo terapia. Pior episódio da temporada, cara. Nada acontece. É só esse marmanjo de 50 anos de idade choramingando com saudade da mãe. Mas pra compensar isso, pra mim um dos melhores momentos da temporada é quando a Lana, nos anos 70, finalmente escancara o Briarcliff pro mundo. E aí ela vai com a equipe dela e invade o lugar. E aí tem umas gravações de documentário que são bem feitas demais. Quando eu penso em Sanatório Bizarro, não tô pensando em todas as tramas fantásticas que estão acontecendo durante toda a temporada. Eu penso naquele final, que é tipo um monte de gente doente e tochada numa sala, sem iluminação, sem saneamento básico, todo mundo zoado ali, o lugar caindo aos pedaços, não tem uma pessoa responsável perto. Esse eu acho que é o momento mais tenso de toda a temporada pra mim, de o quão real eles fizeram essa cena. Mas ao mesmo tempo, ela tem um viés cômico que é a Lana interagindo com os câmeras e interagindo com a câmera. Quando ela consegue pegar algum furo bom, assim, ela meio que olha pra câmera, assim, dando um tapinha metafórico no ombro. E é tudo muito sutil, eu acho muito bom. O que eu acho legal dessa interação dela é que o câmera e o cara do boom, eles estão completamente desesperados com o que tá acontecendo, mas a Lana já viveu isso tudo. Então ela tá só tipo, galera, acompanha. Mas não tem como, a melhor personagem da temporada é a irmã Judy, que é a personagem mais complexa, que tem mais viradas ao longo dos 3 episódios. E é engraçado porque no começo, Briarcliff já é um lugar péssimo. Mas é a melhor versão de Briarcliff que a gente vai ver, que é administrada pela irmã Judy. E ela tem esse relacionamento esquisito com o Monsenhor também, né? O Joseph Fiennes. Fica muito implícito no diálogo dela que ela manda em todo lugar ali, é tudo ideia dela, mas quem recebe o crédito é o padre. E ela deixa isso acontecer porque ela tem um crush nele. Eu gosto muito de como a gente vai entendendo mais sobre como ela é assim, por que ela é assim. Porque no passado ela era uma mulher extremamente à frente do tempo dela, ela era cantora e ela tinha uma banda, mas ela era alcoólatra, começou a ter problema, aí foi abandonada pela banda e ela atropela uma criança porque ela tá bêbada. Por conta dessa culpa, ela resolve virar freira. Jessica Lange, no American Horror Story, sempre faz uma ex-artista. E eu acho muito engraçado quando mais tarde na temporada ela vai lá pedir perdão pra família e descobre que a garota não morreu. A garota que ela atropelou e se culpou a vida toda tá viva.
Cara, e assim, a Jessica Lange, ela é um monstro da atuação. Ela manda muito. A cara dela, quando ela vai descobrindo que a garota tá viva, é tão foda, cara. E você consegue perceber o tanto que ela tá totalmente consternada com aquilo. Mas tem uma parada sobre a irmã Judith também, que eu prefiro ela como vilã no começo da temporada do que como coitada na segunda metade da temporada. Sei lá, passou do 7º episódio, é só ela sofrendo. É ela sofrendo, mas a gente tem uns vislumbres dela se reconectando com ela sendo vilã. E essas partes eu acho interessantes. Que no começo ela é bem sádica, principalmente com a Lana e com o Evan Peters. Mas ela também tem essa rivalidade com o Dr. Arden, e a personagem começa a virar quando ela começa a investigar o Dr. Arden, que aí a gente começa a perceber quem é o mal maior ali. E aí tem toda a subtrama do Mark Margolis, né, o ator veterano de vários filmes e séries, que faz o investigador contratado pela Jude para descobrir se o Dr. Arden é um doutor nazista ou não. Mas ele é assassinado pela Freira Demônio, e essa é uma das pontas soltas de Ryan Murphy aqui, porque a Freira Demônio arruma toda a cena do assassinato do Mark Margolis lá no hotel pra indicar que ele tava investigando a irmã Jude e que foi ela que matou ele. E aí ela vai embora do quarto de hotel e nada disso nunca mais é mencionado. Eventualmente a Jude é demitida pelo Monsenhor e ela volta pro sanatório achando que tá numa missão de Deus pra derrotar a Freira Demônio. Aí ela fez a virada completamente, agora é uma das protagonistas, mas ela acaba sendo vítima de uma tramóia, e aí tem essa rima de roteiro legal, né? Que ela fez uma tramóia pra prender a Lana no sanatório, do mesmo jeito que a Arden e Freira Demônio e o Monsenhor fazem uma tramóia pra prender a Jude no sanatório também. Então na segunda metade da série ela vira uma paciente que passa por todas as torturas que ela fez com a Lana no começo da temporada. Só que pior. Cara, uma coisa curiosa que aconteceu comigo, na minha cabeça, o final dela era o final fake da Lana. Que ela só morreu igual uma moribunda lá na cela e foi isso. E eu tava assistindo a temporada inteira achando que isso ia acontecer com ela. Quando acontece a conversa da Lana com o Kit e ele conta que resgatou a irmã Jude e fez ela viver os 6 últimos meses feliz, eu chorei durante toda a sequência. Eu senti que era uma tia minha que tinha sido resgatada. O que eu gosto disso é que não só a Jude tem um final digno, como também tira o gostinho da vitória da Lana também. Perde o final perfeito da história dela que ela queria todos esses anos. Então tem um mínimo de vitória aí pros haters da Lana também. Que nada tem a ver com a irmã Jude, né? E sim com o ego dela e ela querer ser a salvadora da pátria. Mas eu acho que boa parte do que também motiva a irmã Jude é o relacionamento dela com o nosso próximo assunto, que é o padre Joseph Fiennes. Eu odeio ele. Eu acho ele um excelente personagem. Justamente por eu odiar tanto ele. A função do Monsenhor, né, o Joseph Fiennes, é que ele é o líder burocrático do sanatório e ele é um cara ambicioso. Ele quer usar o sanatório pra avançar a carreira dele na igreja e virar cardeal. Mas eu não odeio ele tanto assim não, porque eu acho que ele é um personagem, ele tipo, quer ser vilão e não consegue. Que ele só é meio besta mesmo. Que você vê que os flashbacks dele chegando no Briarcliff pela primeira vez, que ele é um monsenhor jovem e idealista, mas aí ele cai no papo de um monte de gente que obviamente é malvada. Então eu acho que ele é um personagem que ele é até bem intencionado no que ele quer fazer com o sanatório, mas ele é completamente ausente. Tanto que acho que do elenco principal ele é o que menos aparece na série. E a parada é que mesmo com o tempo passando, ele continua sendo trouxa. E daí a gente vai entrar nesse outro personagem que eu acho muito foda, que é o Lee Emerson, o Papai Noel assassino, interpretado pelo Ian McShane. E eu acho ele um ator excelente e ele rouba todas as cenas que ele aparece aqui. E é um cara completamente psicopata das ideias. É um cara que não tem escrúpulo nenhum. E você vê ele sendo usado como uma peça do jogo ali dos maiorais. Eu acho muito foda, cara. O que eu acho legal é que ele sabe que tá sendo usado como uma peça do jogo e ele não liga. Ele tá se divertindo, cara. Mas eu acho legal esse personagem porque ele é praticamente uma grande homenagem a Natal Sangrento dos anos 80. Ele é um Papai Noel assassino que tem basicamente a mesma história do Papai Noel assassino do Natal Sangrento, do trauma com o Natal. Mas o que ele amarra na trama do Monsenhor, na real, é muito bom. Ele se finge de coitado, de cristão renovado, e o Monsenhor acredita nisso igual um imbecil. E aí ele só acaba pregando o Monsenhor numa cruz igual Jesus Cristo, que é um grande
deboche dos objetivos dele de subir na igreja. Eu acho muito bom que depois disso o Ian McShane ele só some da série, foi matar gente por aí, ninguém nunca mais viu. E essa trama toda eu quase classifico como filler, eu só não classifico por dois motivos. Um, é divertido, e dois, isso acaba sendo uma motivação pro Monsenhor, quando ele encontra o Anjo da Morte, pra ele exorcizar ou matar a Freira Demônio, que é o grande vilão da temporada. Nesse final, quando o Monsenhor começa a ter mais participação, eu até gosto do personagem, quando ele finalmente tem que tomar atitude, se livrar lá da Freira Demônio que tá dominando no sanatório. E no final ele tenta ser o vilão burocrata lá, que impede investigação, mas eu acho ele frouxo demais pra isso, e isso nem dura muito, porque ele só vende o sanatório, mete o pé pra virar cardeal. Mas isso meio que conversa com o personagem dele, né? Sim. Que é um sonso. E acho o final dele muito bom também, porque é o final do covarde, que quando a Lana começa a expor tudo que aconteceu em Briarcliff, ele só se mata. E agora a gente abre uma nova aba aqui, que é provavelmente a trama mais polêmica dessa temporada, que é a trama do ZT. A primeira vez que eu assisti, eu falava, eu odiei a trama dos ETs, mas o resto eu gostei, muito boa temporada. Dessa vez eu não odiei a trama dos ETs. Eu achei exatamente a mesma coisa. A primeira vez que eu assisti a temporada, eu achei a trama do ZT muito mal colocada, parecia uma parada muito avulsa. Mas reassistindo agora, eu acho ela muito válida e que ela conecta muito mais do que eu achava que conectava. Parece muito o tipo de coisa que teria no sanatório, né? O cara que fala que não matou ninguém, foram os ETs. E a trama ela não tá tão em evidência quanto a trama do Bloodface ou da Freira Demônio, mas ela tem um pouquinho de evolução ali em cada episódio. O protagonista da trama do ZT é o Evan Peters, de novo em questão dos preconceitos dos anos 60, ele é casado com uma mulher negra, e aí tem um monte de racista que ameaça ele o tempo todo. E no começo tem até uma brincadeira com isso, né? Que começa a ter um monte de luz branca na casa dele, ele acha que são os caras racistas que vieram atacar, mas não, são os ET. Aí a mulher dele é abduzida e os aliens começam a fazer os experimentos com os Ivan Peters. Pra mim, Com os Ivan Peters? Tem... Tem mais de um. Mas o que rola nessa trama é que Ivan Peters está preso injustamente no sanatório e fica amigo da personagem da Grace, que é a trama dela que ela matou a família machadada e foi presa lá, inspirada no caso real da Lizzie Borden, que aconteceu nos Estados Unidos. Os dois transam no sanatório e depois disso a Grace também é abduzida e fica grávida lá dos ETs. Isso é uma parte da trama que não tem muita solução explícita, mas eu acho engraçado que o Warden fala: porra, Ivan Peters, todo mundo que tu transa é abduzido, que palhaçada é essa? Parece que tá guardando uma revelação que nunca vem do Ivan Peters ser um alien na Terra ou alguma coisa assim, porque, de fato, todo mundo que Ivan Peters transa é abduzido pra criar uma prole alienígena na Terra, cara. Essa trama, ela existe pra, no final, ensinar que poligamia mata. Tem toda a subtrama da Pepper. O que aconteceu com a Pepper, né? Ela só morreu do nada. O que eu acho bizarro é que tudo isso desencadeia porque o Ivan Peters tem um chip alien enfiado nele. O Warden tenta mexer com o chip, acaba ativando aquela porra, chama o ZT pro sanatório, e os ZTs, ao invés de levar o Ivan Peters, só falam: foda-se esse moleque, vamos levar a Pepper. Só que quando os ZTs voltam na temporada, a Pepper aparece de novo, super inteligente agora, junto com a Grace, que tinha morrido, mas voltou grávida. E aí a Pepper, ela diz que ela voltou lá pra representar o ZT e pra defender o bebê ET que nasceu lá da Grace e do Ivan Peters. I go where Grace goes. I've been charged to protect her. E aí, na melhor maneira, Ryan Murphy ele só esquece completamente disso no episódio seguinte. Porque quando os caras aparecem pra levar o bebê embora, a Pepper não tá lá. E depois, quando o Ivan Peters sai do sanatório, a Pepper só fica no sanatório jogando truco, tá ligado? Foda-se. Eu só fico triste que a trama dos aliens, depois que sai do sanatório, fica um porre. Todo o final que a volta a Grace dos mortos, volta a esposa do Ivan Peters, eles viram um trisal. E aí tem um episódio que metade do episódio é só o trisal discutindo em casa. Chato pra caralho. Chato. E assim, Alma tá certíssima o tempo todo, cara. Quando a Alma dá uma machadada nos córneos da Zoiuda no meio do diálogo, do 15º diálogo dela, eu comemorei. Eu também, cara. Pô, a Alma tá certíssima, cara. O cara leva uma maluca pra dentro de casa, cara. Eu acho que essa trama toda, ela só meio que... ela acaba com o Ivan Peters à beira da morte, sendo abduzido pelos aliens e levado embora na nave espacial. Então parece que ia ter uma revelação sobre ele que nunca é feita, e talvez por isso essa trama acaba deixando um ar de incompleta ali. Mas eu gosto muito do design dos ETs.
Eu acho também muito maneiro e eu gosto que é efeito prático. Mas como todas as tramas são entrelaçadas, Evan Peters não tá só metido com ET, não. Ele também tá na trama do Bloodface, porque no começo da temporada ele é o suspeito de ser o assassino. Apesar de que pra gente ele sempre foi inocente, né? Eu acho fascinante que essa temporada consegue colocar o Evan Peters, que é a pessoa mais insuportável do mundo, como um querido. Pois é, eu geralmente acho ele muito irritante, mas nessa temporada ele é de boa. Mas o Evan Peters, ele tá sendo acusado de ser o Bloodface, todo mundo acha que ele é o assassino, e daí entra outro personagem importante, que é o Dr. Tredson, o psiquiatra que tá lá pra avaliar o Evan Peters. Que a gente pode chamar também de Eli Roth com desconto. O Dr. Tredson eu acho um bom personagem até metade da temporada também, porque no começo ele é colocado muito como a voz sensata, psiquiatra que tá horrorizado com tudo que tá acontecendo no sanatório, que não acredita em nada que ninguém tá falando. Então é muito chocante quando ele é a porra do Bloodface no fim das contas. Assistir isso sabendo que ele é o assassino é muito bom, porque ele é muito cínico, ele é muito filho da puta. Ele é um sádico. Ele dando esperança falsa pra Lana, ele fazendo ela passar por toda uma cura gay que ele tá fazendo só de sacanagem, que ele quer torturar ela. Sem a gente saber, porque ele tá fazendo essa fachada de bom moço ainda. Até então ele tá fazendo a cura gay lá pra tentar ajudar ela a sair do sanatório, né? Mas a gente descobre que ele é só um filho da puta mesmo. E ao mesmo tempo ele também tá manipulando o Kit, mas aí é porque o Evan Peters foi burro também, que ele grava uma confissão que o Tredson fala, não, relaxa, essa confissão aqui é de mentirinha. E aí ele só entrega pra polícia e fala, tá aí, ó, confessou. Mas eu acho a justificativa muito boa, porque ele fala, não, amigo, isso aqui é parte da terapia, porque você tem que ouvir a sua voz confessando do crime pra você ter certeza se foi você ou não. Cara, eu acho genial. E é muito engraçado que o Evan Peters cai igual um otário, e quando ele é preso e tá na delegacia, ele usa uma ligação dele pra ligar pro Dr. Tredson, que ele ainda não se ligou que ele foi trouxa. O único problema com essa trama é que ela muda muito depois que sai do sanatório. Que a Lana escapa com o Tredson bem no começo da temporada até. E aí a última cena que eu acho realmente muito boa com os dois é quando os dois estão na casa do Tredson e ele começa a fazer essas coisinhas pra mostrar que é o Bloodface sutilmente. Ele liga um abajur do lado da Lana que é feito de pele humana. Ele oferece uma bala pra ela num pote que é um topo de crânio. Essa cena toda eu acho muito boa. Mas depois disso eu acho que a trama dos dois fica insuportável. Porque vira só o papo de, ai, minha mãe, ai, não, vem cá, filhinho, mamãe, vou te matar. E ela quase saindo e não sai. A dinâmica dos dois é muito chata, porque o Tredson, acho que eles fazem isso, né? Ah, ele é um serial killer, mas ele também é psiquiatra, então ele consegue se analisar. E aí são várias cenas extensas dele se analisando, que é basicamente muita palavra só pra falar, ah, ele tem problema com figura materna. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar, cara, não é tão complexo assim, cara. Exatamente. Não precisa falar tanto. É muito simples. Parece muito novela. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco de American Horror Story no geral. American Horror Story nada mais é do que uma novelinha de terror, né? A Rita tá lá em casa assistindo Vale Tudo, a novela antiga da Globo. E eu vendo as cenas de Vale Tudo, falava, cara, é igualzinho as cenas de American Horror Story. É tipo, dois personagens entram numa sala, fazem umas ameaças veladas um contra o outro, xingam um pouco um ao outro ali, avança um pouquinho a trama e depois acabou a cena. Mas eu diria mais até. American Horror Story e novela são duas coisas que são muito construídas a partir dessa coisa dos núcleos. Os núcleos de personagens que vão se interligando para conduzir uma história geral ali. Ou seja, é uma novela. E daí eu tenho outro problema também com a duração da temporada, porque a trama acaba que é muito cíclica. A Lana descobre que é o Tredson, ela fica uns 2 episódios capturada no porão do Tredson, aí ela consegue escapar. O que acontece quando ela escapa? A cena mais estúpida de toda a temporada. Que ela entra no carro do Ethan do Lost, e aí ela entrou no carro de um cara que tava tendo o pior dia da vida dele, e ele se mata na frente dela, porque ele não acredita mais em mulheres, porque a mulher deixou ele. Essa cena é muito estúpida, porque a Lana chega e ela, tipo, me leva pra longe daqui, eu tenho que fugir dele. E aí ele começa, ai, vocês mulheres, eu imagino que o culpado seja ele agora, né? Did you ever fight with your boyfriend? What did you do to him?
E aí, ao invés da Lana responder, meu irmão, eu tô fugindo de um assassino, o serial killer que matou um monte de gente, ela fica, por que a culpa é sempre minha? Ele é muito culpado. Tipo, cara, explica a sua situação, tá ligado? Não fica nesse joguinho de palavra com um cara que claramente tá maluco pilotando o carro, tá ligado? What makes you think it was my fault? He almost killed me. Eu ri muito nessa cena. Porque, cara, a Lana, ela podia ter entrado no carro de qualquer pessoa. Ele entrou no carro de um Red Pill. E pra mim isso só piora a coisa, porque aí ela bate o carro e volta pro sanatório, então volta pra estaca zero a trama. A mesma coisa com o Evan Peters, ele sai porque a polícia leva ele pra ele ser preso. Mas aí ele consegue escapar da cadeia e volta pro sanatório e volta pra estaca zero. E o Evan Peters voltar pro sanatório nem faz sentido. No começo ele continua lá no Briarcliff porque ninguém sabe que ele tá lá porque o Arden tá mantendo ele segredo, beleza. Mas depois de um tempo, ele tá lá no salão comunal com todo mundo. Todos os funcionários de Briarcliff sabem que ele tá lá, sendo que ele ainda é foragido da polícia, porque essa trama nunca foi resolvida. Todo mundo acha que ele ainda é o Bloodface. Então pra mim é muito isso, eles avançam a trama, mas não podem avançar tão rápido porque tem que ter 3 episódios. Parece que é tipo 2 passos pra frente e 1 pra trás. Sabe quem que faz isso também? O quê? Novela. O drama da Lana na segunda metade da temporada, que ela tá grávida agora, do Tredson, fica nesse drama de novela, se ela vai ter o bebê ou não. E o confronto final dela com o Tredson, depois que ela já saiu de Briarcliff, eu até acho a ideia legal, porque intercala 2 cenas, que são 2 conflitos que estão rolando na casa Tredson em tempos diferentes. A Lana matando o Tredson no passado, e o filho dela, que é o personagem do Johnny Morgan, atacando uma mulher na casa no presente. Eu acho que a ideia da cena é legal, mas ainda assim eu não consigo gostar muito dessa trama, porque tanto o Tredson quanto o Johnny Morgan, eles só repetem a mesma coisa várias vezes e chega um ponto que encheu o saco. Eu gosto dela dando um tiro nele. Quando ele começa a preparar o drink e você vê ele pegando a arma, e a gente tem esse histórico da Lana ser uma personagem extremamente burra, eu já tava me preparando pra dar merda de novo. Mas aí ela só dá um headshot nele e eu achei isso muito legal. Concluindo a trama do Tredson, vamos pra então um dos melhores personagens da série pra mim, que é o Dr. Arthur Arden, interpretado pelo James Cromwell, que é um ator que eu gosto bastante também, fez Star Trek algumas vezes. E eu acho legal que ele é uma figura de autoridade diferente no sanatório, né? A Jessica Lange no começo é a figura de autoridade religiosa, o Dr. Arden é a figura de autoridade científica e os dois batem muito cabeça. E o Dr. Arden acho que é o que tá mais metido em tramas diferentes, né? Porque ele tem a trama dos experimentos de Frankenstein que ele faz com os pacientes no sanatório, tem várias criações bizarras no meio do mato que nunca tem muita justificativa do que ele tá tentando fazer. Quer dizer, ele até fala em um episódio que ele tá tentando curar doenças e tudo mais, mas ao mesmo tempo parece que ele tá só endoidando, torturando a galera que vai contra ele de alguma maneira. E essas criações dele, pra mim, são uma das partes mais engraçadas, porque elas meio que nunca afetam a trama diretamente, só em uma cena que Lana, Grace e Evan Peters tentam fugir do sanatório, mas dão de cara com os experimentos do Arden e tem que voltar. E aí no episódio seguinte tem um diálogo que é tipo, caraca gente, o que foram essas criaturas bizarras? Vamos nunca mais mencionar elas de novo. E eles nunca mais falam delas. É muito bom. Mas acho que elas estão lá mais pra representar a ambição e a loucura do Arden. E no final, quando ele meio que desiste de tudo, tem a cena simbólica dele indo matar todas as criaturas dele também. Aquilo ali é um orgulho pra ele, né? Então ele conseguir matar aquilo é ele meio que desistindo do legado dele, de certa forma. Por isso que eu acho que ele é um personagem que a gente não odeia tanto quanto o Monsenhor, porque o Arden, ele é péssimo em todos os aspectos. Ele é uma pessoa horrível, mas ele ainda tem um arco que no começo ele é um cara orgulhoso, antiético pra caralho. No final ele só vira um capacho fudido. Mas o que rola pra desenvolver a história do Arden é que a gente descobre que ele é um médico nazista. E é foda, né? Porque quando tu mete que o personagem é nazista, acabou. Porque não tem redenção mais. É um personagem que é 100% do mal, não tem o que fazer. Mas aí que eu acho que tá a parada maneira, que tu pode odiar o personagem e ainda achar ele um bom personagem. Mas é exatamente o que eu falei, que é uma coisa que acontece em vários personagens da série. Eu odeio ele por tudo que ele representa. Cara, ele é muito engraçado. Ele dá umas tiradas na irmã Judy, cara. A minha coisa favorita de acompanhar na temporada inteira era a rivalidade dos dois. A gente perde muito da temporada quando essa rivalidade acaba e a irmã Judy só vira a coitada que você falou. Mas eu também acho bizarro como a cabeça do Ryan Murphy funciona.
funciona. Que, como que a gente vai expor esse personagem como um nazista? Já sei. Anne Frank vai entrar na história. Essa trama toda da Anne Frank é uma fanfic merda do Ryan Murphy. Ela só funciona porque no final a gente descobre que a Anne Frank não era Anne Frank de verdade. Era só uma dona de casa que viu a peça da Anne Frank e ficou muito impactada. Desculpa, isso é genial. E eu acho legal que é uma personagem que tem um destino bom, que ela é lobotomizada, tinha que ter alguma cena de lobotomia, né, no sanatório dos anos 60. Ela insiste muito que o Dr. Arden é ex-nazista, e ninguém leva ela a sério porque ela é uma mulher que tá achando que é Anne Frank. Mas aí tem essa revelação muito boa no final do episódio, ela lobotomizada virou a dona de casa perfeita, e aí ela e o marido estão tirando as coisas lá da investigação dela, e a gente vê esse zoom numa foto lá do exército alemão com Hitler e o Dr. Arden atrás dele, pra mostrar que era tudo verdade. Isso eu acho muito bom. E quem interpreta ele jovem nos flashbacks é o filho dele, John Cromwell. Então acho legal que eles fazem isso pra realmente parecer que é o mesmo personagem jovem. Além disso, o Dr. Arden também tem toda a trama dele de misoginia e perversão bizarra, porque ele também tem um crush pesado na irmã Mary Eunice, né, que é a freira inocente, novinha do sanatório, porque ele idealiza pureza e ele odeia qualquer coisa que seja minimamente vulgar. E daí, por causa disso, ele também tem as tretas com a personagem da Chloe Sevigny, que é a ninfomaníaca do sanatório. Eu gosto e não gosto dela ao mesmo tempo. Ela é exagerada demais, né? Ela é muito diálogo constrangedor anos 2000. Muito. Porque ao mesmo tempo que ela é um personagem interessante, cara, eu fico constrangida, cara. Tipo, o bagulho de pegar um pepino, tipo, o que eu vou fazer com isso? Meu problema é que eu gosto de sexo, eles não aguentam uma mulher que gosta de sexo. Como... Se tem uma coisa que o Ryan Murphy não é sutil, né? Não. Então, quando ele quer passar uma mensagem, ele não tem metáfora, não tem simbolismo, ele só coloca a personagem falando exatamente a mensagem que ele quer passar. Mas eu gosto do arco dela, né? Que ela tem uma cena que ela tá implorando 5 minutos de sol pro Dr. Arden, eu acho. Tem uma cena bizarra que o Arden tenta estuprar ela, mas ele é broxo, não consegue. E acaba só torturando, fazendo os experimentos com a Chloe Sevigny. Ela vira uma das criaturas dele. Quando eles se livram dela, colocam ela num parquinho de criança embaixo do sol. Sabe o que eu acho maneiro dessa cena? É que do nada entra a cena da escola. Aí você fica, que escola é essa? Você fica se perguntando ali como que isso conecta com a trama. E aí do nada tá a Chloe Sevigny igual um bicho, assustando as crianças ali. Aí é só isso. Quem despejou ela fora do sanatório foi a Mary Eunice possuída. Ela não só despejou em qualquer lugar, ela despejou no parquinho de criança para traumatizar as crianças, porque ela é o diabo e ela é malvada. Isso é muito bom. O arco do Arden acho que acaba focando muito nisso, né? Nesse questão dele pela inocência e pela pureza. E no final ele e a Freira Demônio viram os principais vilões do sanatório, mas ele se vira contra ela quando descobre que ela transou com o padre. E daí depois que ela morre, ele se mata junto com ela no crematório, que é uma cena muito boa. Essa cena me surpreendeu de certa forma, porque quando ele pede pra ficar sozinho com o cadáver dela, eu já fui pro pior lado possível, né? Esperava necrofilia, recebeu Romeu e Julieta. Que se pensar, tem uma necrofiliazinha ali também, né? Mas pra mim o grande destaque de personagem, de atuação da temporada é a irmã Mary Eunice, interpretada pela Lily Rabe, que é muito foda. Eu gosto da diferença da atuação, que o primeiro ela é a freira ingênua, e aí tem uma cena até do Arden dando uma maçã do amor pra ela, que é o simbolismo óbvio, né, da menina inocente aceitando uma maçã, que é o símbolo do pecado original, e aí depois que ela aceita a maçã, ela é no mesmo episódio possuída pelo demônio, e a partir daí a atuação da Lily Rabe muda e ela vira um dos principais vilões da série, como a freira possuída. O jeito como o diabo fala através dela, e ela é toda irônica e debochada, e o jeito que ela brinca com todo mundo ali, cara, é uma delícia de assistir. O que eu gosto dela é que ela é um personagem que, por boa parte da trama, ela não tem nem objetivo. Ela só tá causando caos porque sim, porque ela quer colocar uma pessoa contra a outra, ela é o diabo, ela vai tacar o zaralho nesse manicômio. E eu gosto que é bem estabelecido também a questão do exorcismo, né? Tem essa subtrama num dos primeiros episódios, tem toda uma cena, homenagem ao exorcista,
protagonista, que tem o padre velho, o padre novo e o psiquiatra tentando fazer um exorcismo ali, numa cena com uma direção horrível, completamente caótica, dá pra entender nada. Mas o que é bem estabelecido é que a Lily Rabe, e ela tem mania de entrar na sala sem bater na porta, só sair entrando e falando. Quando ela faz isso e na sala tá rolando um exorcismo, o demônio entra no corpo dela. E eu gosto que a série nem esconde isso. Tipo, a direção já mostra, tipo, ó, zoom no demônio, zoom na Mary Eunice, se desmaiou, pronto, a gente sabe o que aconteceu ali. E os outros personagens demoram muito o episódio pra perceber isso. Tem até um humor meio cínico, que a irmã Jude fala que gostou de como a Mary Eunice tá agora. O Monsenhor elogia como a Mary Eunice tá fazendo um bom Natal no sanatório e é tudo o diabo que tá fazendo. Isso é muito bom. E tem outra coisa também, é que de fato, daquele lugar inteiro, a única pessoa que era pura de coração era ela, cara. Porque, pô, o demônio vai entrar em qualquer um ali, ele vai ficar apavorado e vai sair, cara. É engraçado, porque tem um flashback que mostra ele falando: aí, Blurryface, adoro seu trabalho, hein? O demônio vai ganhando objetivo pro final, a gente vai percebendo que tem uma tramóia ali de fato. Parece que ele arquitetou todo esse rolê pra tirar a Jude da liderança de Briarcliff, pra virar a freira-chefe do Briarcliff e tentar acompanhar o Monsenhor quando ele virar cardeal, pra tentar subir na cadeia de comando da igreja junto com o Monsenhor e eventualmente tentar chegar no Vaticano. Então, realmente parece que tem um plano implícito ali do demônio, mas ao mesmo tempo que tem isso, ele também fica se distraindo, matando gente aleatória, fazendo essas paradas mais de demônio rolezeiro. Cara, ninguém é 100% focado em objetivo o tempo inteiro, entendeu? A pessoa tem que ter um hobby, tem que se distrair. E o final dela eu acho bom também, né? Que é quando o Monsenhor percebe que vai ter que fazer um exorcismo, mas ele é um cara muito frouxo, não consegue fazer exorcismo nenhum, então o que ele faz? Ele joga a freira da escada. É morte de vilão de novela. Cada vez mais a gente vai percebendo que a American Horror Story Asylum nada mais é do que a Senhora do Destino. Ok, acho que foram todas as tramas interessantes. Vamos falar do que sobrou, que é a história de armação dos anos 2012, né? Ai, precisa. Já começa ruim porque começa com Adam Levine, do não Maroon gosto. 5. Eu não gosto desse homem. Não, ninguém gosta, mas aí é bom porque ele já começa perdendo um braço. Mas a trama deles é bem constrangedora, que parece quase uma paródia do personagem de Slasher, assim, que eles estão transando em lugares aleatórios e perigosos, investigando barulho no lugar assombrado, esse tipo de coisa. Parece reality da Norte, cara. A trama deles é só uma sequência deles se fudendo, o que eu acho muito engraçado da coincidência que rolou, né? Porque eles foram visitar Briarcliff abandonado, por acaso, no mesmo dia, na mesma hora que 3 imitadores do Bloodface e o Bloodface de verdade, atual. Ele tava rolando uma convenção ali, sem querer. Todo mundo decidiu no mesmo lugar, na mesma hora. Mas pra mim, o pior personagem da série, cara mais chato, insuportável, é o Johnny Morgan. O personagem que é apresentado nos anos de 2012, que é o filho do Tredson com a Lana, que segue o pai dele. Tanto na função de assassino slasher, quanto na função de ficar vários episódios falando o mesmo texto sobre como ele tem problemas maternos. Ele é interpretado pelo Dylan McDermott, que é o protagonista de Mother House. Que é o Clive Owen com desconto. Grande. E eu só achei ele um personagem chato por causa disso, ele é muito repetitivo. Tem vários episódios que começam com ele falando o mesmo texto pra pessoas diferentes. E pra mim, cara, isso tudo é filler. De novo, se tivesse mais Lana idosa sendo entrevistada do que o Johnny Morgan, personagem bosta que não tem desenvolvimento, seria muito melhor. O confronto da Lana velha com o Johnny é a última coisa que acontece na série, e pra mim é o melhor momento da Lana. E aí, quando começa nesse papo de ai, minha mãe, que não sei o que, e ela só dá um tiro na cara dele repentinamente do nada, é muito bom. Se livra desse personagem merda logo, sabe? E casa totalmente com a morte do pai dele, né? É, Que exatamente. foi só o cara falando e ela dando um tiro nele. Mas eu acho que esse é o problema também, né? Que tem essa coisa de, ai, beleza, o Johnny Morgan é o remake dos anos 2000 do Oliver Tredson. Então eles meio que fazem a mesma coisa na trama, tem o mesmo tipo de diálogo com os personagens, tem o mesmo fim, mas isso acaba também ficando meio repetitivo, mesmo sendo proposital. E daí, Cacas, a gente vai entrar numa reta de sessões finais aqui desse vídeo. Tá. Então a gente vai entrar agora na parte o filler, porque como a gente disse, 13 episódios pra uma parada que dá pra fazer em 10, tem muita coisa que não serve pra nada. Então eu anotei tudo que eu achei filler aqui agora e a gente vai passando pra ver se você concorda ou não. Cena do Arden pagando uma prostituta que é exatamente igual a Lily Rabe. Estúpido. Essa cena tenta preparar o Arden como um suspeito falso pro Bloodface. Eu acho que ela talvez não seja 100% filler por isso, mas eu ainda acho isso meio filler. O Arden, ele não seria o Bloodface porque ele já é obviamente malvado. Ele já faz experimentos com a galera, ele já mata gente direto no sanatório. Ele não precisa colocar uma máscara pra matar gente fora do sanatório. Então, pra mim, ele nunca foi uma possibilidade de Bloodface.
Fora que a série passa todos os episódios estabelecendo essa atração bizarra que ele tem pela Lily Rabe. Não precisa da cena da prostituta pra gente entender isso. Cena filler. Tudo que envolve a criança amaldiçoada no 6º episódio. A Wandinha com desconto. Tu tá ligado que eu tive que uns segundos voltar na minha cabeça pra lembrar que criança era essa, né? O que aconteceu com ela? Nada. Essa vai ser polêmica. Francis Conroy interpretando Anjo da Morte. O que é filler? Filler é um negócio que poderia funcionar sem. Aham. Poderia funcionar sem? Poderia. Sim. Mas tão bonita ela abrindo as asas, né? Eu acho uma personagem interessante, mas ao mesmo tempo, meio que não faz nada, né? Ela ajuda em uma vez ou outra ali, reconhece o demônio, tem uma interação legal também, mas... Quase todas as cenas da irmã Judy sofrendo no sanatório pós levar choque eu acho filler, particularmente outra cena que a galera gosta muito, que é o Name Game. Muito boa. Um número musical completamente sem cabimento. Filler purinho. Muito Se boa. tirasse aquilo do episódio, seguia igual. Só tá lá porque o Ryan Murphy é um cara do musical, porque ele fez Glee. Mas aí, se você tira aquilo ali, você tira a identidade do Ryan Murphy do negócio. Às vezes é melhor. Eu sou a favor de cenas musicais com a Jessica Lange, então eu vou defender. O episódio 12 inteiro. O episódio 12, ele é ofensivo, cara. O episódio 12 é metade trama de trisal do Ivan Peters, que é completamente desinteressante, metade a Lana sendo completamente babaca sem motivo, e a metade, são 3 metades, foda-se, a irmã Judy surtando no sanatório, que eu acho bem feito como é toda a construção do episódio, mas ao mesmo tempo pra mim é tudo filler. Que ela vendo a Frances Conroy chegando e liderando uma gangue de mulheres no sanatório, que eu achei isso muito engraçado porque pra mim era um casting completamente errado, que era a Frances Conroy, tipo uma idosa líder de gangue, mas depois quando a gente descobre que na real é tudo visão da irmã Judy e eram outras mulheres com a cara da Frances Conroy, é justificado. Mas ainda assim, tipo, bonitinho, mas muita palhaçada. Cara, o foda desse episódio é que, assim, já é o 12, sabe? Aham. Ninguém aguenta mais. A gente quer ver o final, a gente quer ver o que vai acontecer. Então é muito desnecessário. Dava pra cortar boa parte disso e o que era importante dava pra reduzir muito e colocar em outro episódio. Acabaram os fillers que eu selecionei. Eu queria falar um pouco no final aqui de direção da série, que pra mim é outra coisa terrível da American Horror Story. A primeira temporada a gente já tinha falado como é tudo muito caótico, várias cenas que são só cenas de diálogo normal, tem 45 ângulos diferentes sem motivo nenhum, e a segunda temporada tem muito disso também, é muito corte, muito câmera na mão, é uma sensação muito frenética pra tudo que às vezes não precisa, é praticamente a montagem do Bohemian Rhapsody. E daí eu tive algumas cenas que eu selecionei, me marcaram positiva e negativamente. Aí, primeiro episódio, tem uma cena que eu acho que podia ser muito boa, mas que falha um pouco nisso, que é quando a Jessica Lange vai jantar com o Monsenhor. Porque a cena é ela se arrumando pro jantar, e é só um monte de corte bruto e já mostra ela, tipo, pegando uma lingerie vermelha sem emoção nenhuma. Pra mim tinha que ter uma construção bonitinha pra ela pegando o negócio, que é uma parada impactante, é um ícone que vai acompanhar a série em toda, essa porra desse lingerie vermelho, representando ali a luxúria dos personagens. E só o fato dela colocar uma lingerie vermelha por debaixo da roupa de freira pra jantar com o padre, já diz tudo que a gente precisa saber sobre a relação dela com ele. E aí a gente tem, no meio da cena do jantar, uma cena explícita dela pegando o padre e mostrando tudo que ela quer fazer com ele pra depois mostrar que era tudo da cabeça dela. Eu fiquei, ok, isso é o Ryan Murphy sendo literal demais porque ele não sabe ser sutil. Tem alguns momentos que a montagem caótica funciona. Tipo, o primeiro episódio que intercala a cirurgia que o Arden tá fazendo no Kit com a experiência que ele teve com os ETs, que é uma cena muito confusa, que ele tá anestesiado, faz sentido a montagem caótica. Essa cena é muito boa. Tem uma cena quando Kit e Grace estão presos na solitária, que é um plano com a parede dividindo os dois, que eu acho o plano muito bonito. Podia ser só esse plano a cena, mas não. Corta entre 80 ângulos para os dois terem só um diálogo normal ali. O maior momento de direção na série pra mim é a primeira cena que apresenta a irmã Judy indo falar com o Mark Margolis, começo do 5º episódio. Em uma série toda frenética, entra um plano sequência foda, que acompanha a Judy entrando no quarto e tendo o diálogo com o Mark Margolis, e a câmera tá sempre se movimentando pelo quarto, enquanto os dois atores se movimentam também, e ela vai pegando uns enquadramentos muito diferentes, tipo, de plano detalhe, dos dois personagens aparecendo no reflexo do espelho, e, porra, é um plano muito bem coordenado, de uma direção que parece coisa de Residência Hill, do nada, e esse episódio continua tendo umas paradas boas, né? A Anne Frank voltando pro sanatório, feito num plano longo, passando por vários personagens,
personagens numa cena maneira. Depois o Arden vai ver ela na cela dela e tem um plano de fotografia foda, que é só a silhueta dele na porta observando ela de longe ali. Muita parada maneira também no visual, mas eu acho que é isso, é muito 880. Última cena que me chamou muita atenção positivamente, talvez um dos mais criativos de split screen que eu já vi em TV, Pode crer. que é quando a Lana tá escapando do Briarcliff com a Madre Superiora, ao mesmo tempo que o Tredson tá passando pela mesma escadaria e o Ivan Peters tá tentando distrair pra ele não ver a Lana. E a gente tá vendo a mesma cena, no mesmo lugar, mas de pontos de vista diferentes pela tela dividida. E é muito tensa toda essa cena, eu acho muito bom. Última sessão de roteiro aqui, a gente vai para o grande o que mais tem na série. Como é Ryan Murphy, ele sempre arranja um jeito de meter música, então a gente ficou aqui mais de meia hora de vídeo sem falar de Dominique. Eu tô há 3 semanas com o Dominique na minha cabeça, assim. É a música que toca incessantemente pra você ficar louco igual a galera do manicômio. Mas eventualmente a Irmã Judy fica puta e quebra o LP da Dominique e aí eles têm que comprar uma jukebox e aí a trilha sonora fica mais variada. E boa a trilha sonora. É, sim. E eu gosto que a jukebox é um dos elementos que faz a Irmã Judy se reconectar com ela mesma depois que ela tem o tratamento de choque bizarro lá. É que ela era cantora, né? Então faz sentido. É, e é uma música que eu gosto muito, inclusive, que é do The Searchers. Love Potion Number 9 tem um cover muito bom do Tigers of Pentang. Mas o que eu acho muito engraçado de trilha, que eu ri muito, que no episódio que a Lana escapa, do nada eles decidiram que iam usar o tema de Candyman. E o tema de Candyman toca o episódio inteiro. Eu só fico, isso é trapaça. Essa música não é de vocês. Essa trilha já existe, já foi usada. Outra coisa que eu gosto muito dessa temporada, a direção de figurante é muito boa. Que se tu prestar atenção nos figurantes do Asylum, é muito óbvio que cada um recebeu uma direção diferente do que eles têm que fazer. E a galera tá, tipo, uns malucos olhando pro nada, uma galera batendo cabeça na parede. Tá sempre acontecendo algum movimento esquisito ali. Isso é muito bom. Tem um personagem que eu achei que eu tinha que mencionar, que ele é meio irrelevante, mas é o segurança-chefe do Briarcliff, que é interpretado por um ator que fez a primeira temporada de Lost. E ele, pra mim, é o personagem mais coitado dessa série toda, porque o Frank só queria fazer o trabalho dele. Cara. Mas aí tem que ficar lidando com as doideiras dos personagens principal. Cara, só queria bater o ponto dele e ir pra casa, cara. Também tem um episódio que tem a noite de cinema, porque Ryan Murphy também gosta muito de Hollywood clássica, então eu ia colocar essas referências também. E essa cena também tem um negócio muito engraçado, que é o demônio assistindo ao filme. Sim, e torcendo pros cristãos serem comidos, né? E eu gosto muito da atuação da Jessica Lange, que é a primeira vez que ela fica bêbada e ela apresenta o filme completamente alcoolizada. É muito bom. Mas batendo nisso, vamos encerrar esse vídeo com o tema geral da temporada, que eu acho que, óbvio que tem toda a homenagem a filmes de terror e tudo mais, mas pra mim a temporada toda é muito sobre o papel da mulher na sociedade. E bate em todos os temas recorrentes e polêmicos, relacionamentos de mulheres, mulheres sendo descreditadas, tendo seus créditos roubados por outras pessoas, sendo feitas de doida por motivo banal, aborda estupro, aborda aborto, papel da mulher na sociedade dos anos 60, no mercado de trabalho tem um pouco também, com a Lana lá nos jornalistas, pros homens dando mais moral pra homem do que pra mulher. Então ele toca muito em todos esses temas e consegue colocar eles não de forma sutil, mas de uma forma interessante, de uma forma presente. Tá lá. Tá lá. Cara, eu fiquei muito feliz de ter reassistido Asylum. Pô, bom demais, cara. Pra mim é o quê? Pra mim é clássico. Eu não sei se eu colocaria nada de American Horror Story como clássico, porque eu tenho Asylum muito é. problema com a série. Mas Asylum pra mim fica ali no sensacional. Fãzaça de American Horror Story. E o curioso de American Horror Story é que é isso. American Horror Story é o exato oposto do Rock in Rio. Porque em Rock in Rio a gente começa com Lady Gaga e depois vira Adam Levine. Mas no American Horror Story a gente começa com Adam Levine, mas depois vai virar Lady Gaga. Não fale isso não, que daqui a pouco vai ter Maroon 5 na praia de Copacabana. eu vou ficar puta é com você.